e nos conduz à vida eterna. Amados, nesse quarto domingo do tempo comum, nesse ano B, no qual nós ali nos debruçamos e meditamos o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho mais curto dos 4 Evangelhos, mas no entanto portentoso, mostrando que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos cura, liberta, transforma por completo a nossa vida e a nossa história. Mas para entendermos bem esse Evangelho, é necessário olharmos um pouco para as leituras de hoje. A primeira leitura de hoje nos mostra que, através de Moisés, Deus prometeu que iria enviar um profeta semelhante a Moisés, o novo Moisés, que nós sabemos quem é, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, por que Deus ali prometeu? É interessante que em meio às recusas, pecados e situações de miséria humana, Deus ali na verdade envia, Deus ali promete e cumpre a sua promessa em meio a tudo isso, diante de um rei injusto e terrível, um dos piores que já existiu na história de Israel. Deus prometeu: eu vou te dar uma promessa, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Deus falou isso a um rei que não merecia nada, até inclusive, diferente de todos os outros reis de Israel que foram colocados ali junto ao túmulo de Davi, com honras e tudo mais. Esse rei chamado Acabe foi jogado num lugar por ele, tanto que eles gostavam dele. Pois bem, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui acontece algo semelhante. O povo começa a dizer: não queremos ouvir mais a Deus. Primeiro eles começam a questionar a autoridade de Moisés, dizendo: só você quer ser mais bonito que nós? Você, no caso, tem alguma coisa diferente? Deus olha para você de modo diferente? Por que só você ouve a Deus? Aí Moisés disse: pois bem, tudo bem. Moisés pediu para que uma parcela do Espírito que estava sobre ele pudesse também repousar sobre os outros. Isso aconteceu, o povo ficou com medo, disse: não queremos para nós não. Viu todos aqueles sinais que Deus deu da sua presença, eles disseram: não, isso não é para nós não. Por quê? Muitas vezes a gente quer uma coisa que não é para nós, e aquilo que é nosso, nós recusamos. E amados, naquele momento então Moisés: tudo bem, mas Deus, então eu vou dizer para vocês, Ele vai conceder um profeta semelhante a mim, que vocês ouçam Ele. Por isso o salmo de hoje é muito lindo, que vai dizer exatamente isso: se ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações. Ouvi hoje a voz de Deus. E Moisés ainda alerta qual que é o perigo de nós fecharmos o nosso coração quando ouvirmos a voz de Deus. Deus vai nos pedir contas disso, daquilo que Ele nos fala ao nosso coração. E amados, só que aqui também, nessa mesma passagem, Ele vai dizer: olha, o profeta que falar em nome exatamente de outros deuses, ou falar de si mesmo para os outros, ou ouvir a minha voz e não falar, também vai pedir contas. Deus vai pedir contas exatamente disso. É lindo nós olharmos hoje para aquilo que nós estamos celebrando, o batismo. E no batismo, Deus nos concede a graça de sermos filhos de Deus. No batismo é sepultado a criatura. Por isso eu sempre costumo dizer que a fonte batismal é duas coisas para nós: ela é sepulcro, porque sepulta a criatura, morre a criatura, mas é útero, porque nasce o filho e a filha de Deus. E agora, como filhos e filhas de Deus, somos herdeiros do céu. Por isso que nos tornamos reis e rainhas. Mas também somos profetas, porque Deus vai infundir em nossos corações, vai nos dar a capacidade de ouvir a Deus. Por isso que um dos ritos do batismo é o éfeta, abre-te, ou seja, abre agora o teu coração, abre agora todo o teu entendimento para ouvir a Deus. Deus nos capacitou, nos dotou, aliás, com essa graça a cada um de nós, mas nós podemos, com o tempo, fechar o nosso coração à voz de Deus. Amados, e é por esse motivo que também o Senhor hoje quer abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a sua voz. Assim como Moisés fala: olha, se você não ouvir a voz desse profeta que ele está falando, que é o próprio Cristo, profetizando a respeito do
próprio Senhor, nos vai ser pedido contas a respeito disso. Por outro lado, também, quando ouvimos a voz de Deus, nós não podemos ser omissos. Ou seja, às vezes nós podemos deixar aquela pessoa, perdão da palavra, se desgraçar, porque às vezes Deus fala conosco, para que a gente possa falar para aquela pessoa, e a gente não tem coragem de falar. Que nós não sejamos omissos à voz de Deus. Ao mesmo tempo que nós possamos não nos desviar do propósito de Deus, da sua vontade em nossas vidas. E aí o perigo disso fala no final dessa passagem de Deuteronômio, com o risco desse profeta morrer. Mas morrer de jeito? Então Deus está querendo dizer: se você pisar fora da linha, eu te mato. É isso que Deus quer dizer? Não, Ele está querendo dizer que o teu profetismo, o teu ministério, a tua vida com Deus pode morrer se você for se desviando de Deus. É isso que é o grande perigo. Se a gente começa a se afastar, perceba uma coisa: você tem intimidade com alguém, mas à medida que você vai se afastando dessa pessoa, parece que você vai perdendo um pouco a intimidade com essa pessoa. Parece que você, quando chega para ela, você não tem aquela intimidade como tinha antes. Você tem dificuldade ali, de uma certa forma, de falar de certas coisas, porque você vai se afastando daquela pessoa. E aquele que era um grande amigo teu, parece que não é tanto, porque você se afastou dele. Assim acontece com a esposa, assim acontece com todo mundo. Com Deus não é diferente. À medida que a gente vai perdendo essa intimidade, não caminhando com Ele, a gente vai perdendo essa intimidade. E por fim, na verdade, nós não conseguimos reconhecer mais a voz de Deus. E amados, o Santo Evangelho de hoje, ele é muito lindo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai à sinagoga dos judeus num dia de sábado. E ali era o momento em que o povo reunia-se para partilhar, para que pudesse ouvir a palavra de Deus. Dois momentos específicos faziam parte do culto dos judeus para com Deus, o culto de adoração a Deus. A primeira parte mais importante para os judeus era exatamente o sacrifício que era feito no templo, porque era o momento de expiação dos pecados. Por isso que a nossa religião é judaico-cristã. Nós temos o sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, celebrado em cada Santa Eucaristia, atualizado a cada Santa Eucaristia. A cada Santa Eucaristia nós celebramos exatamente esse sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que nos lava e purifica dos nossos pecados. Por outro lado, nós temos também a palavra de Deus, como se tinha na sinagoga. E ali então nós ouvimos a sua palavra, para que ela possa nos edificar, nos libertar, curar e renovar a nossa vida. Pois bem, naquele momento em que foi partilhada a palavra de Deus, no dia de sábado, naquela sinagoga, eles ouviram algo diferente de tudo aquilo que eles haviam ouvido até então, ao ponto que o povo ficou admirado e disse: que é esse ensinamento dado com autoridade, diferente dos mestres da lei, dos fariseus? Amados, da onde que vem a autoridade? Primeiramente, a autoridade vem da autenticidade, ou seja, daquele que vive. Por esse motivo, quanto mais nós buscamos viver a palavra de Deus e aquilo, os seus ensinamentos, mais autoridade temos para falar sobre ela. Lógico, então quer dizer que o padre fala de tudo aquilo que ele vive. Não, ele fala de tudo aquilo que ele tem convicção. Porque à medida que também que eu vou estudando, buscando conhecer a palavra de Deus e conhecer a verdade, aquilo vai acontecendo em minha vida um processo de libertação. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus e ter contato com ela todos os dias em nossa vida. À medida que a gente vai tendo esse contato com a verdade, contato com a palavra de Deus, aquilo vai nos libertando. A palavra de Deus nos fala: olha, como um jovem vai guardar pura a sua vida. E olha que para guardar pura a sua vida no tempo de hoje é um desafio. Meditando sobre a palavra de Deus constantemente. Se você tem dificuldade com uma situação na tua vida, medite sobre as verdades. Eu tenho dificuldade porque me mexe, eu fico triste do nada. Medite sobre as passagens das Sagradas Escrituras que falam sobre a tristeza. Não entregue tua alma em tristeza, porque ela matou a muitos e nela não se encontra benefício nenhum. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Ou seja, é a palavra de Deus que vai ali nos libertar e curar os nossos corações,
mas se a gente não tiver esse contato, nós não vamos saber aquilo que Deus fala sobre aquela situação que eu estou vivendo. Senão a gente, como eu costumo brincar, a gente vai começar a fazer cartomancia católica, né? Falar no momento de desespero, que a gente não conhece a palavra, não tem contato com a voz de Deus, a gente vai lá assim, fala comigo. Aí você pega a Sagrada Escritura e vai tentar achar qualquer coisa que fala no teu coração. Aí você vai lá, né, e a hora que abre a Sagrada Escritura vai dizer assim: Judas se enforcou. Pera um pouquinho, está errado isso aqui, é muito ruim isso aqui. Com certeza Deus não falou isso. Aí chacoalha de novo a Bíblia, vai lá e abre e diz: vai e faça o mesmo. Não é isso que Deus está querendo dizer. Por que eu estou brincando assim? Só para mostrar que na verdade, aquele que tem intimidade com a palavra de Deus, de repente naquele momento de desespero, o Espírito Santo de Deus suscita algo que você já conhece, porque você teve contato. Mas se você não tem contato, como é que vai suscitar uma coisa que você não conhece? É por esse motivo que estamos fazendo essa experiência todos os dias de conhecer a palavra do Senhor. E amados, naquele momento então Jesus deu esse ensinamento com autoridade. Primeiro porque vivia aquilo que ensinava, e segundo porque tinha convicção daquilo que estava ensinando. E as pessoas então ficavam ali abismadas, perplexas com aquele ensinamento dado com autoridade. E de repente, só que, amados, isso não significa que ele vai ser uma unanimidade, ou seja, todo mundo vai concordar, e todo mundo vai achar bonito, lindo, maravilhoso, e achar que ele tem razão. Não. De repente levanta uma pessoa na sinagoga, possuída por um espírito impuro, e diz: o que queres de nós, Jesus Nazaré? Trazendo para o nosso tempo. Você diz: o que você tem a ver comigo? O que você tem a ver com a minha vida? Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. Amados, aqui na verdade essa passagem, além de mostrar, é lógico, a ação demoníaca na vida de uma pessoa que estava ali, que estava possuída realmente pelo demônio, mas também tem uma outra função: nos mostrar como que o inimigo vai enganando as pessoas. Primeira coisa: o Senhor não tem nada a ver com a minha vida, deixa eu viver minha vida do meu jeito. O Senhor quer destruir, você quer tirar meu prazer, minhas coisas que para mim são caras, aquilo que de uma certa forma para mim é valioso. Amados, uma das coisas que maior sonho exatamente de Satanás na vida das pessoas que ele quer é fazer com que você acredite que Deus não está interessado na tua felicidade. Muito pelo contrário, Deus é um carrasco que quer arrancar de você a tua felicidade. É por isso que há uma inversão aqui. O que queres de nós? Vieste para nos destruir? Aqui não está falando simplesmente do reino das trevas, mas ele está falando das pessoas que estão ali, está tentando convencer as pessoas de que aquilo que Jesus está fazendo ali, no meio deles, não é libertar suas vidas, não é curar os seus corações, mas é trazer para eles alguém que é um estraga-prazer, alguém que quer tirar a felicidade deles. Só que aí então, mesmo assim, para que ele possa dizer, né, mostrar quem é que está ali por detrás da situação, então faz uma profissão de fé. Amados, é lindo quando a gente estuda os exorcismos, principalmente aqueles mais comprovados e atestados pela igreja. A gente vai perceber uma coisa em comum em todos os exorcismos: todos eles, os demônios são obrigados a se ajoelhar, render e dizer verdades de fé. Eles são obrigados a admitir isso. E necessariamente aqui nós vemos uma verdade de fé. Eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Santo de Deus. Repete comigo: muitas vezes o inimigo vai usar de meias verdades para convencer o nosso coração. Amados, para enganar ele faz de qualquer negócio. Muitas vezes ele vai falar uma frase que é verdade, como aqui está, mas todas as outras mentiras, para fazer com que a gente seja enganado. Infelizmente estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela dizia assim: então, né, a verdade de Deus é soberana, né? A vontade de Deus sempre prevalece, né? Eu falei: sim, com certeza, né? Porque Ele sabe de todas as coisas. Aí ela disse: mas Ele não leva em consideração a nossa vontade, por esse motivo que nos faz sofrer.
Ele não quis ouvir a minha vontade, não quis saber o que eu pensava sobre isso. Amados, isso aqui é uma clássica frase, aliás, de alguém que está sendo enganado. E aí então eu respondi para essa pessoa: pois bem, você sabe, por acaso, se aquela pessoa que você ali estima tanto, que faleceu, e pelo qual você está revoltada com Deus por causa disso, na verdade, em determinado momento, disse para Deus: Senhor, me leva, porque eu não quero mais esse sofrimento na minha vida. E ela estava pronta para isso, e Deus então permitiu. Amados, muitas vezes a gente acha que conhece todas as coisas, e até de uma certa forma acha que conhece o que é melhor, mas nosso entendimento, a nossa visão é tão pequena e tão curta, e Deus está vendo a totalidade das coisas. E é por esse motivo que, na verdade, Deus, em sua infinita misericórdia, é a pessoa mais interessada na minha felicidade, é a pessoa mais interessada no meu bem. E não existe bem maior do que a salvação eterna. Porque todos os bens deste mundo, comparados à salvação eterna, à glória do reino dos céus, é tão pálido, tão fraco, tão insuficiente. E Deus quer nos dar uma felicidade plena, que Deus quer nos dar uma alegria plena, Deus quer nos dar uma paz plena, mas nós muitas vezes nos contentamos com tão pouco. É por esse motivo que às vezes nós olhamos para Deus como alguém que estraga prazer, alguém que é como um pai, que a criança está brincando com a faca, e então você não vai deixar aquela criança brincar com a faca, você vai tomar aquela faca da mão dela, porque você sabe o mal que isso pode causar para aquela criança, mas aquela criança não vai enxergar que você está fazendo bem para ela vai olhar como alguém que está tirando o brinquedo da mão dela, mas você está vendo o perigo, e muitas vezes aquela criança não tem esse entendimento. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus sabe o perigo que muitas vezes certas situações na nossa vida podem nos trazer, e por esse motivo Ele ali permite, arranca, tira das nossas mãos aquela situação. Amados, e naquele momento então, Jesus, que sabia e sabe de todas as coisas, então não deixou o inimigo continuar falando. Aqui nos ensina um novo segredo para a nossa vida. Repete comigo: quando o inimigo começar a falar na minha cabeça, eu vou dizer para ele: cala-te e sai. Amados, não podemos ficar ali dialogando com a tentação, dialogando com o inimigo, então a gente cai facilmente. A gente então começa a olhar para a nossa vida: nossa, que tristeza. Aí o inimigo começa a dizer: realmente, você tem muito motivo para ser triste, para ser infeliz. E ele vai ali comendo a cabeça da pessoa, até o ponto em que ele diz: por que você não acaba com a sua vida? É assim, ele vai agindo dessa maneira. E é por esse motivo que não podemos e temos que extirpar na raiz da situação, né? Como diz, arrancar o mal pela raiz. Começa ali, já começa aquele pensamentozinho, começa aquela situação, você diz: cala-te, sai daqui. Em nome de Jesus, eu não aceito isso. Temos que combater esse mal que muitas vezes o inimigo tenta plantar em nossas vidas. É por esse motivo que Jesus então diz isso: cala-te, sai dele. Naquele momento então ele é sacudido, aquele homem, e aí então o inimigo sai da vida daquela pessoa. E a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade nos libertará. Quando nós temos contato com a palavra, com a verdade, aquilo sacode a nossa vida e faz com que o inimigo não possa mais prevalecer nela. E aí as pessoas ficaram admiradas e diziam: nossa, como pode? Alguém que necessariamente manda até os demônios, e eles obedecem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela diz: ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclama que Jesus é o Senhor. Quero terminar exatamente com um símbolo muito lindo. Na verdade não é tão lindo assim, na verdade é um símbolo que tem um significado profundo. Antigamente, nos vitrais das igrejas bem mais antigas, se representava o demônio, né, com aquela face feia, com chifres e rabo e tudo mais, mas com um detalhe: sem os joelhos. Se alguém chegar em uma igreja histórica, você vai perceber isso. Ele não tem joelhos. Mas por que não tem joelhos? Porque não se dobra
viesse aqui para nos arruinar, quem é você para fazer isso? Igual eu vi muito bonito um exorcismo, um exorcista narrando, dizendo assim: ele chegou para poder fazer a oração para aquela pessoa que estava possuída pelo demônio, e ele disse: sai daqui porque você não é nada. O demônio disse isso para ele. Ele poderia muito bem, porque ele tenta provocar a pessoa para sair do sério, para fazer com que ela perca a razão, e naquele momento então ele disse: você disse a verdade agora, realmente eu não sou nada, mas aquele que me enviou é tudo, o Senhor, e em nome dele eu te expulso. Ele saiu. Ou seja, a gente não pode esquecer, sim, sem Deus não somos nada, mas com Ele nós somos tudo. O inimigo quer tirar a nossa dignidade de filhos de Deus. Nós não podemos esquecer quem realmente somos, filhos de Deus, amados por Ele, enviados por Ele, e com poder e autoridade dada por Ele. Hoje a Maria Sofia vai passar pelas águas do Santo Batismo, vai se tornar filha amada de Deus, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Deus vai infundir os dons infusos nela. Ou seja, Deus nos dá tantas coisas, nos capacita. Nós não podemos nos menosprezar, nos diminuir, porque nós podemos sempre reconhecer aquilo que Deus já fez em nossas vidas, sempre fala.